Salve, torcedor verde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte aí da equipe F da ESPN e sim, falando muito sobre esse derby de amanhã, e você vai ver o Pascoal se rendendo ao Palmeiras, cravando sim o Verdão como favorito para esse jogo de amanhã. A gente vai falar também sobre contratação, sim, tá chegando o lateral Kelvin para o lugar do Mike, que foi embora para o Santos. Então, para quem não conhece, a equipe F traz aí um compilado sobre a carreira do Kelvin, um menino muito novo, mas eles cravam sim. O Pascoal crava que o Kelvin chega para ser o lateral da seleção brasileira, joga muita bola, então é uma excelente contratação para o Verdão. Então, sem mais delongas, bora tocar esse vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Só para dizer para vocês como é que funciona. Para mim tem favorito sempre. E quem é o favorito? É o Vamos Palmeiras. lá. É o Palmeiras. Quantos por cento? Quantos por cento que eu quero ouvir o Zinho? Jogo ou... Eu quero saber no confronto. Quem é o favorito para passar? Quem é o favorito para passar? Percentual. Vamos lá. 65 pro Palmeiras, 35 pro Corinthians. Eu quero ouvir o Zinho agora. Vai, Zinho. Você concorda com o Pascoal, discorda no percentual? Quero te ouvir também sobre Sousa. Vamos lá. E sobre o Corinthians, fica à vontade aí. Concordo com o Pascoal no palpite de favorito para classificar, mas discordo no percentual, né? O percentual dele é mais amplo para o Palmeiras. Eu acho que, por ser o derby, que motiva muitas equipes, né? Aí não olha mais para a tabela, não olha mais para os problemas que estão lá fora. O Dorival vai mobilizar o time, tem a volta do Yuri Alberto que acresce e muito. Acho que a ausência do Yuri Alberto prejudica muito essa parte ofensiva. Vou explicar, não é que o Yuri Alberto é aquele centroavante da seleção brasileira, titular, não é isso. Eu acho ele muito bom jogador, mas eu acho que ele, com essa dupla Garro e Memphis, ele proporciona uma referência para esses dois caras que vêm por trás ali para organizar o time, tendo o Yuri Alberto na frente. Aí você vai ter o centroavante ali, por mais que ele se movimenta também, colabora muito, volta, ajuda para marcar o Yuri Alberto, mas por característica de jogadores, com a presença do Yuri Alberto, acho que vai subir a produção do Memphis e do próprio Garro, né? Porque estava jogando o Romero, às vezes aberto, jogou o Thales Magno aberto, aí o Memphis tinha que se adiantar um pouquinho, perder um pouco esse entrosamento desse trio, que eu acho particularmente muito bom. Podem não estar vivendo o melhor momento deles, mas a gente sabe que um clássico motiva muito e esses caras vão se concentrar muito para o jogo, se prepara diferente. A atmosfera exige isso, a decisão exige isso, é uma decisão, é uma das maiores rivalidades do mundo. Palmeiras, Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Então, acho que assim, pelo time estar na mão do Abel há muito mais tempo, por mais que chegaram muitos jogadores novos na equipe, saem alguns outros jogadores, como vocês falaram do Richard Rios, principalmente, o Mike não era o titular absoluto. Quem está jogando pelo lado direito mais tempo nesse momento mais curto de Palmeiras é o Giai, não é nem o Marcos Rocha, então vai manter o Giai ali, que faz uma zagueiro barra lateral. Agora ele está fazendo mais a lateral porque é o Aníbal Martínez que entra como um terceiro para aquela saída com 3 jogadores, o Giai até adianta um pouquinho mais. Enfim, mas pelo histórico do Palmeiras, que é um visitante, é o melhor visitante, né, do campeonato, é uma Copa do Brasil diferente, mas o Palmeiras joga... o jogo do Palmeiras ele acontece muito até... os objetivos são até melhores alcançados quando ele está jogando fora de casa, que o adversário tem que propor, que tem que sair, que tem que vir para o jogo, que tem que tomar iniciativa e sobra os espaços para o Palmeiras. Então eu colocaria aí 55 para o Palmeiras. Olha, bem taco a taco, porque é uma decisão. Falando do trio do Corinthians, eu poderia até comparar com um trio do Palmeiras. Quem seria o trio do Palmeiras? Vamos fazer aqui um estudo aqui de... Vai jogar quem? O Facundo Torres, deve jogar titular. O Vitor Roque? O garoto aí, o Vitor Roque, como centroavante. E pelo lado esquerdo tem a dúvida, né? Sousa ou o Luigi, que jogou o último jogo, não sei. Luigi jogou a última partida. Luigi.
Eu não sei se ele vai botar o Facundo pro lado esquerdo, voltar pro lado esquerdo para começar com um outro ali pelo lado direito, mas vamos fazer uma ideia assim, que seja esse trio, Sousa, Vitor Roque e Facundo. O do Corinthians é melhor, na minha opinião. Opa! Inteiro, bem, tá? O Yuri Alberto tá voltando, eu não sei como é que ele tá, e o físico, como é que tá o momento dele. Mas o Yuri Alberto bem, o Garro bem e o Memphis bem, eu acho melhor do que o trio que eu citei, se for esse que começa do Palmeiras. Dos três? Como o Pascoal falou, é opinião. Cada um tem a sua opinião. Cada um, a gente pode debater. Eu estou falando bem, fisicamente, tira os problemas fora do campo. Dentro do campo, o trio do Corinthians tem mais recursos do que esse trio que eu falei do Palmeiras. Só que no conjunto do Palmeiras, o conjunto do Palmeiras é bem melhor, né? E o treinador faz muita diferença. O Dorival, eu adoro ele, baita de um treinador, mas ele está fazendo um trabalho com esses problemas todos, muita dificuldade. E aí, nessa hora, o Abel Ferreira, com o time na mão, o Palmeiras entra com essa vantagem para a decisão, e aí eu coloco o Palmeiras favorito para o confronto. Mas o jogo de amanhã, eu até coloco favoritismo para o Corinthians jogando em casa. Eu gostei dessa provocação. A gente já vai falar do Kelvin, que o Palmeiras tá em cima, mas assim, bom jogador. Esse trio, eu tô muito propenso a concordar com o Zinho. Cara, se você pensar esse trio bem... Mas é porque... Por exemplo, tem uma peça desse trio hoje que seria uma loucura até um tempo atrás falar, mas hoje, Yuri Alberto ou Vitor Roque? Não, Yuri Alberto. Yuri Alberto. Sim, mas tem Aí muito... você pensa os outros dois. Mas tem muito também daquilo que nós já vimos os três jogar e daquilo que nós não vimos esses três jogarem, Sim. a forma de jogar do Corinthians e a forma de jogar do Palmeiras. Aí entra o coletivo que o Zinho falou. Aí entra o coletivo, então isso influencia muito no desempenho dos jogadores, né? O Yuri Alberto... que eu dei o favoritismo pro Palmeiras. O Yuri Alberto, um ano e meio atrás, ou um ano atrás, era um time totalmente diferente. O Yuri Alberto, a torcida estava pedindo para sair. Antes da chegada do Memphis, né? Por quê? Porque ele tinha que jogar de uma forma que ele não sabe jogar, que é fazer pivô, parar, fazer 1-2. O Yuri Alberto não tem essa característica. Embora eu acredito que ele seja muito novo para jogar só de uma forma. Eu acho que ele pode trabalhar isso, porque pelo que eu sei, é um menino esforçado, é um cara que treina, que se dedica. É aqueles 5 minutinhos de trabalhar ali a base, trabalhinho técnico, um pouquinho de drible, mobilidade, porque ele tem uma carreira inteira pela frente. Se eu não me engano, o Yuri Alberto tem 22 anos, alguma coisa assim, 21, 22 anos. Ele é novo. Então tem aqui, vamos ver. Eu vejo aqui. Ele é novo. Então, assim, eu acho que ele pode evoluir mais, entendeu? Porque senão ele fica preso a exatamente... 24 anos. 24, exatamente a uma forma de jogar. Eu acho que não pode ser assim. O jogador tem que ser, com a idade que ele tem a possibilidade de evoluir. Mas ele tinha dificuldades. Aí quando encaixa o time e encaixa a característica dele de jogo, ele voa, né? Tanto é o jogo contra o Botafogo, quando ele entra, ele muda a forma de jogar do Corinthians. Porque ele ataca os espaços, por isso que eu falei, ele ataca os espaços, os zagueiros são obrigados a ficarem atentos. E aí entra o Memphis para poder jogar, mas só que o Memphis tem que ter um pouquinho mais de vontade para jogar. O Garro é o melhor deles, dos três hoje, quem está jogando melhor é o Garro. Aí o Memphis tem que querer jogar, né? O Memphis, todas as vezes que o Memphis sai desse lado esquerdo, que ele fica paradinho aqui do lado esquerdo, ele roda, ele vai para o lado direito, ele participa do jogo, ele melhora muito a equipe do Corinthians, porque ele é o cara que é capaz de dialogar com todo mundo. Ele tem essa qualidade, ele sabe fazer o pivô, ele escora, né? Tecnicamente ele é muito bom. Então ele pode ajudar o Mateuzinho, ele pode ajudar o Garro, ele pode ajudar os volantes que estão ali no meio, que muitas vezes eles procuram um jogador no meio campo. E aí quando você dá a referência, que eu vou pegar a bola só do lado esquerdo ali entre os volantes e os zagueiros, eu fico ali esperando essa bola para pegar, porque é onde eu me sinto mais confortável para pegar e girar e abrir o campo. Hoje em dia não dá mais para você fazer isso sempre, porque você tem análise, você tem estudo, você tem todas as ferramentas necessárias para montar um sistema de jogo para você não pegar na bola. E aí você facilita para o adversário e você dificulta para o seu companheiro. Sim. Porque quando você é bem marcado, você dificulta para aquele cara que está acostumado a sempre estar em dificuldades. Vou jogar a bola na minha referência. E essa referência está marcada, por isso que o Corinthians muitas vezes tem dificuldade para o jogo. Bom, parece que está chegando aí o Kelvin, né?
Vamos apresentar o Kelvin para quem não conhece. Vamos dar uma olhadinha aí um pouquinho na história do Kelvin, os números do Kelvin. Começou no Guarani de Palhoça, lá em 2018, passou pelo Atlético Paranaense com destaque, por isso foi vendido para o CSKA Moscou, está lá desde 2023. Chegou a jogar na seleção sub-23, né? 7 jogos, disputou o pré-olímpico. São 31 jogos, 23 como titular, 4 gols e 4 assistências na temporada. Olha aí, ó. 2023, 2024, 2024, 25. Mesmo número de jogos como titular muito próximo, 25, 23. Estamos falando do CSKA, né? Minutos por jogo ali muito próximo também. Gols. Essa última temporada aqui melhorou, foi para 4 gols. Teve mais assistências na temporada anterior, o dobro. A questão é que nesta temporada, tá, tem um jogo só, 7 minutos apenas, minutagem baixa, pouca participação ali. E a pergunta é a que está na tela, né? O Palmeiras negocia a contratação do lateral direito Kelvin, ex-Atlético Paranaense. Os detalhes no nosso site, no spn.com.br. Detalhes lá com o Vinícius Nicoletti. Boa reposição para ser titular no lado onde Mike está indo embora. E ficam ali Giai Marcos Rocha. E Marcos Rocha. Detalhe, Giai. Mas o Marcos Rocha... O Palmeiras... Então, Marcos vou chegar Rocha, lá. Gente, é zagueiro ou é lateral? Então, ele é os dois. Hoje ele está mais na faixa para jogar Zagueiro. por dentro quando precisa, Zé. Você tem razão. Mas você tem as duas opções ali. O Giai é um mercado que o Palmeiras está de olho e falou, bom, esse Giai aqui tem muita gente de olho grande, pode sair. E o Marcos Rocha é um cara que, né, tá com 36 anos, né? Então, assim, você precisa de uma peça como o Kelvin ali. Chega para ser titular, é isso? O Kelvin tem algumas vertentes positivas. Ele é muito bom no apoio. Sim. Bate muito bem na bola de fora da área. A minha memória é do Atlético Paranaense. Eu não vi o Kelvin jogar na Rússia, no CSKA. Você não viu o Campeonato Russo. Eu não consegui ver. Deveria ver. Eu acho ele... Não, deveria. Deveria assistir. O Zinho me fez essa recomendação. Eu vou começar a assistir, Zinho. Vê o que acontece. Você não vê o Campeonato Russo, aí o cara vem pra cá, você não tem informação, Pascoal. Tem que ver, pô. O Zinho tá conformado. Eu sempre vou seguir as suas orientações. Vou buscar agora assistir algumas partidas do Campeonato Russo. Sem dúvida, Muito obrigado. Quando o senhor tá lá na sua folga, lá curtindo, você tem que dar uma olhadinha no Campeonato Russo. Tá. Eu sei também que o Atlético Paranaense tem mais um lateral direito sendo revelado, né? Quem tiver um pouquinho de atenção, veja como é que joga o Cauã. O lateral direito, atual lateral direito do Atlético Paranaense, tem 19 anos. É jogador da seleção de base também, como foi o Kelvin. O Kelvin é um jogador muito interessante para esse plano ofensivo que pensa o Abel. Muito ofensivo. Jogador que tem muita força, jogador que tem alguma habilidade, bate bem na bola. Eu estou me lembrando dele do Atlético Paranaense. Tá. E esse cara não faz tanto tempo assim, né? Vamos combinar, 2023. Esse é um cara que é muito interessante nesse posicionamento, né? Mas eu não posso negar que o Giai foram 2 anos até ele começar a jogar bem. E é uma realidade, ele está jogando bem. Tá. Tem feito algumas partidas até muito boas com a camisa do Palmeiras. Ponto. O Palmeiras também está procurando um segundo volante, um terceiro volante, alguém que chegue mais ofensivamente, que dos nomes que o time do Palmeiras procurou, o Ruiz da seleção do México, 24 anos, que joga no Pachuca, é o cara que tem mais essas características que se aproxima do Palmeiras. É um outro jogador que também o Palmeiras está buscando esse jogador, está buscando alguns nomes no mercado, pensou em alguns nomes, e esse é um dos nomes que continua lá na mesa, né? Ele, por exemplo, ele é um jogador que o pessoal do Pachuca vai ver jogar. Uhum. O time não é, mas eles vão ver o Ruiz jogar. Então esse é um cara interessante. Não sei quais são as possibilidades de o que o Palmeiras pode fazer. Quanto ao Kelvin, lateral direito, se eu que assino... Você que assina. Agora, pode contratar. Tem certeza disso? Muito, isso é absoluta. É um jogador com muito potencial ainda. É muito novo ainda. Tem muito potencial. A seleção brasileira não tem lateral direito? Fala rápido, o lateral direito. Peraí, você está me dizendo que o Kelvin voltando é um olhar de seleção brasileira? Pode ser que ele tenha esse olhar para a seleção brasileira. Ele é muito bom do meio para frente, ele tem muita força. Eu lembro do Atlético Paranaense quando surgiu,
Tem muita força, um jogador que chega muito, muito fácil ao ataque. Eu não sei como ele está com os fundamentos agora em relação a cruzamentos, essas coisas, mas toda hora ele era opção pelo lado direito. Eu sei porque eu fiz alguns jogos do Atlético na época da Copa Sul-Americana e tal, em loco, é muito bom jogador. Agora, o Zinho, pode ser uma indicação, porque o Palmeiras trabalha assim, né? O Palmeiras olha para algum jogador e fala, vamos trazer um aqui porque o mercado está de olho nesse e daqui a pouco esse cara vai embora, a gente já tem que se prevenir. O Palmeiras trabalha com essa prevenção, está muito certo. O Flamengo também trabalha assim. Pode ser um indício de que o Palmeiras pode até perder o Giai, porque tem muita gente de olho no Giai. A Lazio e a Roma queriam. Então... Mas não chegaram a um acordo. Pois é. O Palmeiras quer o valor cheio. Alguém vai pagar? Então, mas se alguém chegar lá e cacifar... O valor cheio, quanto do Jai? Não vou falar, vai assustar a freguesia. Não, fala, pode falar. 50 milhões de euros. Quanto? 50 milhões. Fala um pouquinho mais alto, por favor. 50 milhões de euros. Mas negocia com menos disso. Não vai vender essa opção. Se alguém chegar com uma bagatela, um negócio bom lá, não. Mas assim, é o que está lá. É o que tá lá. É um indíciozinho, tá se prevenindo o Palmeiras? Não, eu acho que as contratações do Palmeiras passam por um trio. É a Leila, presidente, o Anderson Barros e o treinador. O treinador participa muito na indicação dos jogadores. A negociação é feita pelo Anderson Barros e o aval final, claro, da presidente. E o Abel é um treinador de estratégia, de montar o seu elenco para plano A e plano B, às vezes até o C, mas vamos com o plano B. O Palmeiras, ele fazia essa saída de 3 com o Giai. E o grande momento do Giai foi quando ele entrou nesse sistema de jogo do Abel. Ele fazendo quase que um terceiro zagueiro pelo lado direito. O Palmeiras defendia numa linha de 5. Às vezes a gente até reclamava, até o Pascoal até mais do que eu, que o Estevão estava voltando como um ala pela direita. Fez jogos assim. E aí ficava muito longe do ataque. Depois o Abel usou o garoto. Alan, ou Alan, como queira, como um ala. Já usou por ali também o Maurício, já usou alguns jogadores fazendo essa composição defensiva pelo lado direito, porque o Giai ficava mais como um zagueiro do que um lateral. Então, se o Palmeiras jogar no 4-4-2, o Giai de lateral, aí não é uma boa para o estilo e característica do Giai. É um jogador jovem, é um bom jogador para fase defensiva. Aí ele é lutador, briga, chega, se posiciona, marca muito bem, mas tem dificuldade no apoio. Se é aquele lateral que se apresenta na frente, aquele lateral que vai lá no fundo, que faz a ultrapassagem, né, que chega lá para o momento final de um cruzamento. O Mike até fazia mais do que ele. Por isso que às vezes o Abel optava por isso. Então, com a saída do Mike, o Marcos Rocha hoje também é dessa característica de função igual a do Giai. Então ele está, se finalizar, se concretizar, é que ele está buscando um lateral ofensivo, porque quem tem feito agora o terceiro é o volante, ou o Aníbal ou o Martins, quem joga. E ele libera o lateral pelo lado, como ele já libera o Piquerez do lado esquerdo. Então esse jogador chegando vai dar essa amplitude pelo lado direito que o Abel gosta. Ofensivamente, eu acho o Kelvin melhor do que o Giai. Eu acho que assim, Zinho, você tem que escalar o Palmeiras. Se o Kelvin chegar, eu colocaria o Kelvin como titular, porque ele é lateral que recompõe, não como o Giai, não para ser um terceiro, para ser lateral, mas no apoio ele oferece muito pro time que ele joga. É muito bom jogador, estou com a memória também daqui do Brasil. Esse é o problema de jogadores que estão escolhendo ir para a Rússia. Ficam meio esquecidos. Eu estou brincando com o Pascoal, mas é claro, a maioria de nós, ou quase todos, não assistem. Eu não sei nem se passa o Campeonato Russo, não sei nem onde que a gente vai ver e tudo. Então, assim, é o caso do Gerson que foi para lá, né? Jogadores que correm o risco de ficarem meio que esquecidos, porque não disputam as grandes competições da Europa, é só o Campeonato Russo e até prejudica para a seleção. Então, isso que o Pascoal falou do Kelvin chegar aqui, se ele for contratado, entrar num time organizado como é do Palmeiras, com o melhor treinador brasileiro, do Campeonato Brasileiro, do campeonato daqui, nacionalmente. Ele é português, mas eu acho o Abel ainda o melhor treinador em atividade aqui no nosso futebol. Tem bons treinadores que estão aí fazendo um ótimo trabalho, mas eu acho o trabalho do Abel
muito longo e vitorioso. Ele chega num time que tem essa disciplina, essa organização, ele jogando bem, e o Palmeiras tem visibilidade, o Palmeiras está na mídia toda hora, o Palmeiras está disputando sempre títulos, ele pode sim sonhar em voltar e ser jogador da seleção brasileira. De qualquer forma, o Palmeiras falou se é uma troca, se não é, se vai sair. A reposição, o Palmeiras melhora, né? Porque saindo o Mike, chegando o Kelvin, a gente pode dizer que, claro, com todo o trabalho que o Mike desenvolveu no Palmeiras e tudo, foi super bem, mas o Palmeiras sai ganhando, né? Sim, precisa só ver quanto tempo ele vai se adaptar a esse estilo de jogo. Eu acho que, como o Zinho falou e descreveu exato, né, que agora ele mudou a forma de sair jogando, então ele tem 2 alas, e aí o Kelvin, eu também concordo com o Zinho, ele vai dar mais opções, né? Eu acho que ele tem mais qualidade que o Giai, mas depende de quanto tempo ele vai se adaptar, porque nós não sabemos como ele se encontra. Você leu aí que ele jogou 1 ano apenas. Né? 1 ano, ele jogou uma partida apenas. Né? Então você não sabe fisicamente como ele está, como ele se encontra. O Felipe Anderson tinha jogado 176 partidas sem se machucar, direto e tal. Chegou aqui e está procurando espaço até hoje porque não conseguiu jogar. Então tem que esperar um pouquinho. A expectativa, você tem que criar uma boa expectativa porque é bom jogador. É um jogador mais jovem, então apenas por isso, eu acho que você já, somente por isso, né, você tem que já realmente falar, não, tenho melhores condições, melhor aproveitamento, porque você tem uma vida mais longeva, vamos dizer assim, dentro do clube, se ele conseguir repetir o que o Mike fez, porque o Mike fez grandes coisas dentro do Palmeiras, conquistando títulos importantes, mas tudo depende da forma como o Abel vai colocá-lo em campo, mas eu acho que Palmeiras vai para cima. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe pra vocês do Equipe F. Primeiro falando muito desse clássico de amanhã. E, cara, clássico é clássico, né? É claro que o Palmeiras vem como favorito, sim. Vem apresentando o melhor futebol, melhor crescimento com o seu elenco novo, né? Com toda essa reformulação. Então o Palmeiras chega como o favorito, sim. Só que tem que tomar muito cuidado com essa questão de favoritismo, né? Por mais que a gente saiba que o Corinthians está vivendo um momento ruim politicamente, ruim no seu futebol, e não pode dar mole para eles. Então o Palmeiras, eu acho que entra amanhã em campo com sangue nos olhos, querendo sim a eliminação do Corinthians e acabar com o ano dos Gambá. Essa que é a verdade. Já saíram da Libertadores, saíram da Sul-Americana e agora nós vamos eliminar eles da Copa do Brasil e acabou o ano, porque brasileiros não vão chegar nem perto, né? Então, vamos falar também sobre o Kelvin. Você viu aí, cara, literalmente o Pascoal se rendendo a essa contratação do Palmeiras e falando que ele tem totais condições de vir para ser o lateral da seleção brasileira. Falou muito sobre Giai e Kelvin. Giai vem jogando muito bem, mas como ressaltou ali o Pascoal, vem jogando bem, não tanto como um lateral. Quando o Abel tá fazendo aquela linha ali de 3 zagueiros, o Giai tá vindo para marcação. Então, o Giai tem sim mais características de marcação, de recomposição. E o Kelvin, ele já é um cara mais para frente. Então, o Kelvin já tem essa característica de ser um cara mais agudo, mais de se jogar à frente, né? Então, a gente imagina que o Abel, com a saída do Rios, que dava uma qualidade no meio de bola ali, ele deva passar a jogar agora com o Martínez e o Moreno, tá? E eles dois vão estar sempre recompondo com a zaga, fazendo o quê? Eles recompondo ali a marcação, vai dar liberdade para o Piquerez, que já tem, e liberdade para o Kelvin. Então, sim, o Kelvin seria hoje o titular do Palmeiras. Chega para ser o titular, tá? Até porque, às vezes, falta esse ataque pela direita ali, para complementar com o Facundo, que vai estar mais à frente. Então, a gente acredita, sim, na qualidade enorme do Kelvin. Você viu aí, tanto o Pascoal quanto o Zinho, falando sobre a possibilidade dele chegar no Brasil e ir para a seleção principal, porque ele já participou da seleção sub-23 e, cara, o jogador que vai para a Rússia fica esquecido, não tem jeito, né?
não participa de outros campeonatos, então o jogador que escolhe ir para a Rússia escolhe a grana, mas deixa um pouco a carreira de lado, e até por isso o Kelvin quer voltar para o Brasil para ser visto novamente, ser lembrado, quem sabe estar de volta vestindo a seleção, a camisa da seleção brasileira. Então você vê aí a qualidade do reforço que os scouts do Palmeiras vem trazendo aí. Pô, vamos falar a verdade, o Maicon já tinha acabado o ciclo. Se você for comparar a saída do Maicon com a chegada do Kelvin, meu irmão, a diferença é gritante. Então o Palmeiras, mais uma vez, vem se reforçando muito bem, às vezes com nomes que não são tão badalados, mas que vem trazer muita qualidade para esse time. Então você colocando ali um lateral direito, mas que vai se lançar mais o ataque, vai ajudar também o Facundo ali pela direita. Então eles devem formar essa dupla ali pela direita, Facundo e Kelvin, como provavelmente a dupla ali da lateral esquerda continua sendo, óbvio, o Piquerez, e ele deve performar muito bem com o Sousa mais à sua frente. Então a gente acredita, um esboço do Palmeiras hoje, que seja mais ou menos isso. Facundo na direita, juntamente com o Kelvin chegando, na esquerda o Sousa e o Piquerez. Então, formando, a gente já sabe que o Abel gosta de jogar com um time agudo, né? De sair no contra-ataque, sair em bolas lançadas. Então, isso, a chegada do Kelvin reforça mais essa ideia do Palmeiras seguir nesse tipo de jogo. E como eu falei, agora sem o Rios, provavelmente ele vai manter ali o Moreno e o Martínez para fazer essa recomposição da defesa. Então, quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final, qual é a sua opinião sobre tudo que foi falado, sobre o derby e a chegada do menino Kelvin no Verdão. Então deixa aí nos comentários, você que não é inscrito, dá aquela força, vai lá, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Verdão Notícias e deixe o seu like. É muito importante você deixar o like, ajuda demais esse vídeo chegar para muito mais palmeirenses. Depois de você deixar o like, se você puder hypar esse vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando notícias, matérias para trazer em primeira mão para você no seu canal de notícias do Palmeiras de todos os dias. O seu Verdão Notícias. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.